Império Helênico. Após a Revolução Grega de 1821 e em 1829 a Grécia se tornou independente do Império Otomano. Juntamente com países como a Rússia, a Grécia se fortaleceu muito. Algum tempo se passa e a Grécia continua forte, e com a ascensão da Grande Guerra a Grécia entra contra os otomanos em troca dos britânicos cederem territórios turcos na Anatólia e a ilha do Chipre sem Trácia. No final os gregos transformaram o que restou dos territórios otomanos em vassalo. Nesse mundo o Tratado de Versalhes não foi tão cruel com a Alemanha, evitando subida do bigode. A Segunda Guerra. A tentativa frustrante de invasão da Itália e de invasão dos alemães, se tornando uma nação próspera. Sua capital é Constantinopla. Império Magiar. Constantinopla caiu. Aí os otomanos foram invadir os húngaros. Mas os húngaros resistiram em Budapeste e forçaram os mesmos a recuarem. O que iria causar a Guerra Turco-Magiar, que terminou em 1567, com a vitória húngara. Desde então, os otomanos não conseguiram avançar até a Áustria, não houve o Cerco de Viena, e a Hungria se consolidou como potência. O Império se aliou a Napoleão, nas guerras da coligação, mas na sexta elas foram derrotados pelos russos em Liasi, Targu-Muras e Budapeste. A nação aí depois disso passou a pertencer à Áustria. Teve a República Popular Húngara, que foi derrotada. Aí veio o Reino da Hungria, o sucessor espiritual do país. Na WW2 a Alemanha até que conseguiu vencer, mas não teve dominação mundial. Sua capital é Budapeste. Império Búlgaro. Após a vitória dos impérios centrais na Primeira Guerra Mundial, a Bulgária expandiu seus territórios, obtendo a Macedônia e o que perdeu na Segunda Guerra dos Balcãs. Após o colapso do Império Austro-Húngaro, a Romênia decide retomar a Transilvânia e a Bulgária invade a Romênia com intenção de pegar mais territórios e desmembrou a Romênia, criando vassalos. Durante a Segunda Guerra, a Bulgária mandou voluntários para lutar ao lado da Alemanha e ao mesmo tempo enfrentou movimentos revolucionários romenos nos fantoches. A Hungria dá apoio aos búlgaros. A Bulgária se torna uma nação importante nos Balcãs e após o colapso do Império Otomano pega a parte europeia do país. Sua capital é Sofia. Reino da Baviera. O país virou independente em 1949. É um reino, ou melhor, uma monarquia parlamentarista, que dependendo do número de deputados governamentais eleitos é eleito o primeiro-ministro, além de que a história tem o fato de que o país quase teve 3 revoluções socialistas que foram beneficiadas em 1964. 1965 e 1970, e isso mudou para sempre o parlamento bávaro. O Partido Comunista Bávaro foi suspenso em 1964 em novembro, mas em janeiro eles tentaram dar golpe novamente e falharam, e o comando deles foi fuzilado em praça pública por traição à pátria. Sua capital é Munique. República Árabe Unida. A República Árabe Unida derrotou Israel na Guerra dos 6 Dias. Aí deu no colapso de Israel para se tornar a Palestina de novo. E com a vitória da República Árabe Unida, mais países se unem, como Iêmen do Norte e Iraque. No Omã, os rebeldes de Dhofar ganham a guerra civil e se unem também. Já a Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Bahrein e Emirados Árabes foram invasões. No Sudão houve o golpe lá dos oficiais livres, transformando o Sudão em um estado fantoche. Sua capital é Cairo. Império Árabe. No século 7 d.C., o islamismo se espalhou rapidamente pelas tribos árabes, unindo-as sob uma única fé. Com o passar dos anos, muitos árabes, sejam reis ou simplesmente civis, começaram a sonhar com um grande império governado por um califa que unisse a todos os povos. Décadas mais tarde, todos os pequenos reinos e cidades foram lentamente se unificando até que o Império Árabe nasceu cerca de um século depois. Depois da sua formação, os árabes rapidamente começaram a expandir as suas fronteiras, dominando vários lugares desde o norte da África até o Oriente Médio e partes do sul da Europa. Embora eles conseguiram se manter muito poderosos durante vários anos, seu império começou a enfraquecer a partir do final do século VIII e início do IX, conforme os europeus foram expulsando os árabes e o islamismo da Europa, e conforme os povos próximos à Índia e os povos da Ásia Central mostraram cada vez mais sinais de resistência à religião árabe, que não era muito bem vista naquelas regiões. Embora 90% de todo o norte da África fosse islâmica, movimentos separatistas começaram a surgir e ficaram muito grandes e difíceis de controlar, graças à má liderança do império por parte dos califas e da família real. No ano de 822 d.C.,
O atual califa foi assassinado e o governo foi deposto. Aproveitando a situação frágil, os movimentos separatistas aumentaram ainda mais, e vários pequenos conflitos armados começaram após a notícia da morte do imperador ter se espalhado. Eventualmente, o Império Árabe foi desmanchado em 823. Santa Liga. Quem lidera é Dom José Torres. A Resistência Peixoto, ou Santa Liga, é uma liga de grupos radicais, formados por grupos de quartéis-generais da Marinha e dos fuzileiros navais e do Exército de Terra. Após a crise dos mísseis de Cuba, 1962, a guerra termina em 1973, destruindo o hemisfério norte, porém afetando tanto o hemisfério sul. Isso causa o fim de vários companheiros comerciais do Brasil, derrubando o país, e fazendo uma época de senhores da guerra. O objetivo é retomar todo o Brasil aos moldes do ultranacionalismo. Seu ano de fundação foi em 1983. Sua capital é Nova Florianópolis. Esses foram os países alternativos. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo e até.